Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Alô, amigos da Sofis TV. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e integrante do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre os confrontos históricos do próximo adversário do Santos pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Sim, depois de uma tarde muito ruim no Morumbi, esperamos que o Santos consiga se reabilitar. Sabemos que é muito difícil, o time do Botafogo vem muito bem, é o líder do campeonato com muitos pontos de distância para os demais, mas enfim, Santos é Santos e a gente precisa apelar para tudo neste momento. Bom, o primeiro encontro entre esses alvinegros aconteceu no dia do aniversário de 6 anos da fundação do Santos, 14 de abril de 1918, na Vila Belmiro. O Botafogo já era uma equipe consolidada, já tinha conquistado 2 campeonatos cariocas, em 1910 e 1912. Depois de muitos anos, o Botafogo, por via judicial, foi considerado o campeão em 1907. O Santos também já tinha suas conquistas, tinha sido bicampeão santista em 1913 e 1915. Em campo, nesse primeiro jogo entre eles, o alvinegro praiano de São Paulo deu um baile sobre o Carioca, aplicando um sonoro 8-2, com 3 gols de Ari Patusca, 2 de Adolfo Milon, 1 de Haroldo, 1 de Marba e 1 de Arnaldo Silveira. Pelo Botafogo marcaram o Petiot e o Menezes. A grande nota desse jogo, que até é impensado para os dias atuais, quando estava 6-1 para o Santos, o árbitro marcou um pênalti duvidoso a favor dos jogadores do Santos, mas o Arnaldo Silveira propositalmente cobrou a penalidade para fora. Sim, grande fair play do nosso Arnaldo. Ele foi abraçado pelos jogadores cariocas pelo gesto muito esportivo. Santos e Botafogo travaram inúmeros confrontos mágicos ao longo das suas histórias, mas em 1959 foi um mais especial que todos. Em solo espanhol, no estádio municipal de El Riazor, lá na cidade de La Coruña, no dia 21 de junho, as duas equipes deram uma prévia do que se tornaria rotina nos anos seguintes, né? Porque esses eram os 2 principais clubes do mundo. Isso mesmo, não é exagero dizer que Santos e Botafogo na década de 60, 50 e 60 eram 2 das melhores equipes do planeta. Com 40 mil pessoas no estádio do Deportivo La Coruña, o Santos goleou o Botafogo por 4-1. Não era o Botafogo qualquer não, tinha Nilton Santos, Garrincha, Didi, Quarentinha e Mário Jorge Lobo Zagallo, que ainda era jogador. O Santos ganhou por 4-1 com 2 gols de Pepe, 1 de Coutinho e 1 de Pelé, e conquistou o famoso e rico troféu Teresa Herrera. Quando você vai à Vila Belmiro, é um dos mais bonitos troféus expostos em nosso museu. Excepcionalmente, nesse ano de 1959, esse torneio Teresa Herrera foi realizado em partida única, porque o Milan da Itália, que havia sido convidado, desistiu de participar, alegando que os seus principais jogadores estavam confundidos. Fica a dúvida se foi um migué do Milan ou não, mas enfim, eles fizeram certo, porque se o Botafogo, que tinha um timaço, foi atropelado, imagina o Milan. Enfim, nessa excursão europeia que o Santos fez em 1959, é a primeira vez que o Santos foi para o velho continente. O Santos também ganhou de outras equipes muito importantes, como a Inter de Milão por 7-1 e o Barcelona por 5-1. Sim, já ganhamos do Barcelona. Você que tem mais ou menos a minha idade e odeia o Barcelona por conta dos últimos confrontos, houve uma época em que batíamos nos catalães. Bom, voltando para o Campeonato Brasileiro, porque a partida de domingo é pelo Campeonato Brasileiro, o Santos era o atual campeão em 1961 e na edição de 1962, como defensor do título, teve que eliminar o Sport nas semifinais para fazer a final contra este mesmo forte Botafogo. Botafogo ainda melhor do que o de 59, tinha Manga, Hilton, Nilton Santos, Garrincha, Amarildo, Zagallo, Quarentinha, enfim, uma seleção.
No primeiro duelo disputado no Pacaembu, o jogo foi muito equilibrado, mas o Santos ganhou por 4-3, com gols de Pepe, 2 vezes, Coutinho e Dorval. Essa vantagem do Santos colocou o Santos no rumo do bicampeonato, mas bastaria um empate no segundo jogo no Maracanã para sermos campeões. Enfim, esse jogo foi disputado 12 dias depois do primeiro e, curiosamente, porque o nosso calendário sempre foi muito maluco, além da decisão do Campeonato Brasileiro, da Taça Brasil, esse jogo também foi válido pelo torneio Rio-São Paulo daquele ano, que o Santos já tinha conquistado antecipadamente. Enfim, o Botafogo imprimiu um ritmo muito forte, virou o primeiro tempo ganhando de 1-0 com um gol de Edson. Na segunda etapa chegou a marcar 3-0 com Quarentinha e Amarildo. O único gol do Santos foi marcado contra, pelo jogador do Botafogo, o Rio, do lateral esquerdo, que anos depois jogaria aqui na Vila Belmiro. O resultado forçou uma terceira partida que seria disputada apenas 2 dias depois no próprio Maracanã. O Santos também decidiu jogar no Maracanã porque a renda seria dividida e, enfim, o Maracanã recebia muito mais torcedores que o Pacaembu. Né? Injustamente lembrado como um técnico de vida fácil, porque ele tinha o melhor time de todos os tempos em sua mão. O Lula, técnico Lula, Luiz Alonso Pérez, mostrou nesse terceiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 62 toda a sua força no comando do Santos. Ele colocou o ponta Dorval para marcar o Zagallo quando o Santos não tivesse a bola. A estratégia surpreendeu a equipe carioca e o Santos virou o primeiro tempo ganhando por 2-0 com gols do próprio Dorval e um do Pepe. Na etapa complementar, Coutinho marcou uma vez, o Pelé marcou 2 vezes e o Santos venceu o Botafogo por 5-0. Uma das maiores atuações do Santos, daquele grande Santos. Sem reação, a torcida do Botafogo aplaudiu de pé. Aquele que era chamado pela imprensa brasileira como o maior jogo do mundo. Naquela partida o Santos jogou com, olha só, o time fraco que o Santos escalou naquela partida. Gilmar no gol, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Só isso, só o maior time de todos os tempos. Em 1982, né, já pulando 20 anos, a CBF organizou um torneio que incluiu todos os campeões e vices das competições nacionais já disputadas e, além dos campeões e vices, convidou também a Portuguesa, o América do Rio e o Santa Cruz. Santa Cruz substituiu o Flamengo, que desistiu do torneio. Nesse torneio, em 1972, o Santos venceu o Botafogo por 3-1, com gols de Gilberto Sorriso e 2 gols de Palhinha, sim. Palhinha, o grande jogador mineiro, que nos deixou essa semana, faleceu no último dia 17 de julho, aos 73 anos. Fica aqui a nossa homenagem ao velho Palha. A grande esperança, pulando de 82, vamos para 1994. E a grande esperança do Santos naquele Campeonato Brasileiro era o experiente Meia Neto, que ainda não tinha alcunha de craque Neto. Era só Neto e, enfim, o craque ficou depois. Mas o camisa 10 acabou não correspondendo à expectativa da torcida do Santos e também da diretoria. E antes do fim do campeonato estava cedendo lugar para um outro camisa 10, que até então era desconhecido. Ele era o paraense Giovani. Tá gostando desse tal de Giovani aí, mano? É um jogador alto, né? Um jogador que parece ser lento, mas é muito eficiente no toque de bola, no passe. Jogador muito tranquilo. Tô gostando, sim. E a primeira grande exibição dessa promessa que o Santos trouxe foi o Santos e Botafogo na Vila Belmiro, no dia 22 de outubro de 1994. Uma partida que era válida pela segunda fase daquele Campeonato Brasileiro. O Giovani comandou o meio-campo, fez a jogada do primeiro gol aos 19 minutos do primeiro tempo. Gol de Guga, um dos últimos do Matador enquanto jogador do Santos. Na etapa complementar, o Marcelo Fernandes, sim, não é o Marcelo Fernandes, que é sofista, pesquisador e mora hoje em Luxemburgo. Marcelo Fernandes, que foi recentemente auxiliar técnico do Santos, fez de cabeça o gol que deu números finais ao prélio do Santos 2, Botafogo 0. E fica a curiosidade, essa partida foi apitada por ninguém menos do que Márcio Rezende de Freitas.
Bom, isso foi em 94. 95, o Santos voltaria a enfrentar o Botafogo e voltaria também a encontrar Márcio Rezende de Freitas, por que não? Santos e Botafogo se enfrentaram em 3 oportunidades naquele Campeonato Brasileiro, que terminou com os cariocas campeões e com o Santos vice. A primeira dessas partidas foi em 29 de novembro, parte de uma incrível sequência do Santos de 5 vitórias que resultaram na classificação do Santos para as semifinais. O Santos venceu por 3-1 na Vila Belmiro abarrotada, muito lotada. 3-1 para o Santos com gols de Wagner, Giovani e Jameli. Aquela partida do Santos foi infinitamente superior ao Botafogo, foi uma exibição de gala e parecia que o Santos rumava em direção ao título. Mas não foi o que aconteceu, aumentando por alguns anos a nossa angústia em ver o Santos novamente campeão brasileiro e alegrou a torcida do Botafogo, que foi campeão naquele ano. O Botafogo que não ganhava um título brasileiro desde a Taça Brasil de 1968. No mesmo ano em que o Santos tinha sido campeão nacional pela última vez, quando o Santos ganhou o Campeonato Brasileiro, o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Após 1995, nós, santistas, tivemos que esperar 7 anos para poder ver o Santos novamente numa final de Campeonato Brasileiro e, enfim, campeão. E essa conquista de 2002 teve como primeira partida o Botafogo na Vila Belmiro, no dia 10 de agosto. O Santos venceu por 2-1 com gols de Elano e de Diego, né? Então, Santos e Botafogo, que decidiram o Brasileiro de 95, foi a partida inaugural daquele ano que o Santos encerrou como campeão e o Botafogo rebaixado para a Série B naquele mesmo ano. Bom, o último encontro entre Santos e Botafogo na Vila Belmiro aconteceu em 2022, ano passado, no dia 20 de julho. O Santos venceu por 2-0 com gols de Léo Batistão e Marcos Leonardo. Já pensou? Seria muito bom o Santos fazer um 2-0 novamente no Botafogo, hein? Surpreenderia muita gente e ajudaria muito o Santos a fugir das últimas posições do campeonato. Bom, no fim do ano 2000, né, com a virada do século, a FIFA elegeu os melhores times do século anterior, o século XX. O Santos ficou em quinto nesta eleição da FIFA, o primeiro das Américas, né? Os 4 primeiros colocados eram europeus. O Botafogo ficou na 12ª colocação, empatado com 6 times. E essa condecoração da FIFA, bom, quem é um pouco mais velho se lembra, o Santos colocou um patch na sua camisa do ano de 2001, um patch que nos orgulhou muito num período que a gente não tinha grandes conquistas por muito tempo, né? E bom, esse Santos e Botafogo que você vai ver no domingo deveria ser considerado até por gratidão como o maior clássico do futebol brasileiro, porque mais do que esquadrões que encantaram o Brasil e o mundo, Santos e Botafogo foram responsáveis por ceder muitos atletas para a seleção brasileira, em especial nas 3 primeiras conquistas do Brasil. Em 1958, a delegação, o elenco da CBF da seleção brasileira tinha 3 jogadores do Santos, Pelé, Zito e Pepe, e 3 jogadores do Botafogo, Garrincha, Didi e Nilton Santos. Na segunda conquista do Brasil, em 1962, muito mais jogadores de Santos e Botafogo. Pelo Peixe, Pelé, Zito, Gilmar, Mauro Ramos de Oliveira, Mengalvio, Coutinho e Pepe. Pelo Botafogo, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Amarildo e Zagallo. E na terceira conquista do Brasil, tricampeonato, que valeu ao Brasil a Taça Jules Rimet, o Santos contribuiu com Pelé, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Joel Camargo e Edu, e o Botafogo contribuiu com Jairzinho, Roberto Miranda e Paulo César Caju. Certo? Da minha parte é isso. Esperamos que esse retrospecto que a gente trouxe para vocês tenha já deixado você no clima do clássico alvinegro da Vila Belmiro desse domingo e que o Santos tenha uma muito boa sorte, porque está nos faltando. Tá faltando competência também, mas também um pouquinho de sorte pode nos ajudar, certo? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Olá, galera que acompanha a Sofis TV nas redes sociais. Evaldo Rodrigues voltando para falar com vocês. E dessa vez vamos falar de Santos e Botafogo. Botafogo do meu primo Robson, Botafogo do meu primo Gilson, do meu tio Altamirando, de Túlio,
gol de Netinho. O Santos e o Botafogo, que na década de 60 eram considerados os dois melhores times do Brasil, né? Quem não se lembra? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, Quarentinha, Zagallo, Didi, Garrincha, não necessariamente nessa mesma ordem, mas agora os dois voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro no meio de uma disparidade muito grande. O Botafogo é líder isolado, disparado na frente do segundo colocado. O Santos numa luta ferrenha, triste, complicada para sair dessa zona perigosa que pode levá-lo ao descenso, mas temos sempre que lembrar que o Santos ele renasce das cinzas e tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Então por que não sonhar com uma vitória no domingo na Vila Belmiro, o estádio vazio? Mas, né, problemas à parte, vamos falar dessa história linda que os dois escreveram. E nessa história o Santos tem uma vantagem muito boa. Se depender dos números, vai dar Santos domingo e nós vamos nos apegar a eles. Estamos apegando a qualquer coisa ultimamente, torcendo aí para que o Santos saia dessa situação em que se encontra. E o Santos e o Botafogo já se enfrentaram aí em 115 oportunidades, são 115 jogos, com 46 vitórias do Santos, 31 empates e 38 derrotas. O Santos fez 193 gols e sofreu 160. Os números são muito bons, né? Uma distância, talvez desses times aí, os 12 times, né? Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, talvez uma das maiores diferenças de vitórias está entre Santos e Botafogo. Que a gente possa manter isso aí com mais uma vitória no domingo, seria essencial para o time do Santos respirar no campeonato. E os artilheiros? Pelé com 13 gols, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé com 13 gols, é o maior artilheiro do confronto, o Dorval com 9, o Pepe com 8 e o Coutinho com 7. São os 4 principais. Você vê que todos os 4 são da época de ouro do Santos, do tempo do Rei Pelé. Eles se enfrentavam bastante e assim eles acabaram disparando na artilharia. Em campeonatos brasileiros, obviamente, havia pouquíssimos jogos naquela época e os artilheiros já são um pouquinho diferentes. E os jogos também, são 68 jogos com 26 vitórias piscianas, 21 empates e 21 derrotas do Botafogo, do Fogão, da Estrela Solitária. E são 91 gols pró. O Santos fez 91 gols no Bota e tomou 69. Os artilheiros é o Diego Ribas da Cunha, de 2002, o Nenê Belarmino, da década de 70, o Paulinho McLaren, o Pelé, o Pepe e o Soteudinho, o Soteudo, que está aí, volta não volta, pelo menos é o maior artilheiro do confronto, né? Entre Santos e Botafogo por campeonatos brasileiros, todos eles com 3 gols, e que a gente possa aí ter, quem sabe mais um artilheiro aí junto com eles, né? Tem o Lucas Lima com 1 gol, o Marcos Leonardo com 1 gol, quem sabe aí a gente não possa ter aí mais um com 3, ou até mesmo o Soteudo, toda essa confusão envolvendo, que ele possa voltar, que ele possa fazer gols, é tudo isso que a gente quer, a gente só quer ser feliz. Nós só queremos ser felizes, Rueda, Turra, toda essa turma que está lá no Santos, nós só queremos ser felizes. E na Vila famosa, o ninho de tantos craques, o celeiro de craques, o castelo do reino encantado de tantos meninos bons de bola, a Vila Belmiro, que já comportou 40 jogos entre Santos e Botafogo, e aí a diferença é uma disparidade muito grande. São 21 vitórias, 11 empates e 8 derrotas apenas para o time de General Severiano. São 83 gols pró, 49 contra. E o Diego Ribas também, né? O Diego que esteve se aproximando do Santos depois de passar muito tempo aí, meio longe. O Diego está voltando, agora obviamente como ex-jogador. E o Diego tem 4 gols. E o Ari Patusca, lá dos primórdios do Santos, o Ari, grande cabeceador, tem 3 gols. E junto com o Ari Patusca tem o Dorval e o Soteudinho, o Soteudo, com 3 gols na Vila Belmiro. E como eu falei para você, do elenco, né? O Lucas Lima com 1 gol, o Soteudo com 3 e o Marcos Leonardo com 1 completam aí a lista daqueles que já fizeram gol no Botafogo e podem, né, de alguma forma, fazer mais gols no domingo. Dados estão aí,
nossa torcida para sempre o nosso Santástico nos dar uma boa notícia, trazer algo diferente. Então vamos aguardar. No domingo à tarde, que o Santos nos faça feliz. Beleza? Deus abençoe vocês. Até o próximo confronto do nosso peito.